Boa noite a todos. Vamos começar a aula de hoje falando sobre o hidrocarboneto. Bom, antes de falar do hidrocarboneto, nós já vimos que a química orgânica ela estuda os elementos que compõem o carbono, né, que esse carbono ele pode ser classificado quanto à sua ligação com outro carbono, que ele pode ser representado de 6 formas diferentes, né? E que a sua cadeia carbônica também pode ser classificada de diversas formas diferentes, tá? Um dos primeiros compostos que nós estudaremos são os hidrocarbonetos. Mas o que é um hidrocarboneto? São compostos orgânicos que só têm hidrogênio e carbono. Hidro de hidrogênio, né? Carboneto de carbono, tá? Então, em sua estrutura, os elementos que compõem a sua molécula só são carbonos e hidrogênios. Bom, um hidrocarboneto ele pode ser de cadeia aberta, cadeia fechada não aromática e cadeia aromática. Então, nós vimos que a cadeia carbônica ela pode ser aberta ou fechada ou aromática. No caso da cadeia aberta, ele poderá ser um alcano, um alceno, um alcino, um alcadieno. No caso da cadeia fechada e não aromática, ele pode ser um ciclano ou um cicleno. E no caso de uma cadeia aromática, ele poderá ser um anel aromático. Tá? Bom, uma vez que eu identifiquei que o composto só tem carbono e hidrogênio, eu passo a dar nome a esse composto. Mas para dar nome a esse composto existem regras. Essa regra é imposta pela IUPAC. O que significa IUPAC? União Internacional de Química Pura e Aplicada. É ela que regulamenta o nome de todos os compostos químicos existentes. Tá? Então, com base nessa regra, o que nós percebemos? Que o nome de um elemento ele segue 3 fragmentos: prefixo, infixo e sufixo. Tá? Bom, o que vem a ser cada um desses fragmentos? O prefixo ele vai indicar a quantidade de carbonos que os elementos contêm, que o composto orgânico contém. O infixo ele vai identificar o tipo de ligação entre os carbonos, se é ligação simples, se é ligação dupla ou se é ligação tripla. E o sufixo ele vai identificar a função. Neste caso, como nós estamos falando de hidrocarboneto, o sufixo sempre será O, porque o hidrocarboneto se identifica pelo sufixo O. Bom, aqui nós vamos pegar um exemplo. Tá? Se eu pegar o prefixo ali e só tiver um átomo de carbono, esse prefixo será met. Se for 2 átomos, et. Se for 3, prop. Se for 4, but. Se for 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, octa. 9, non. E 10, dec. As ligações entre o carbono, se for ligação simples, o infixo será an. Se tiver uma ligação dupla, o infixo será en. Se tiver 2 duplas ligações, dien, de 2, tá? 3 duplas ligações, trien, tri de 3. Uma tripla ligação, in, e 2 triplas ligações de in, tá? E nesse caso, o sufixo, como nós falamos, hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, ele sempre será O. Então vamos pegar esse exemplo, tá? Nós temos esse exemplo aí, e eu vou dar o nome desse elemento. Prefixo, primeira parte, prefixo. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3. Então, prefixo para 3 é prop. Então, eu vou escrever prop. As ligações entre o carbono, tá? Agora nós vamos ver as ligações entre os carbonos. Bom, essa ligação entre carbonos, ela é ligação simples.
Então, para ligação simples, o infixo é AN. Como só tem carbono e hidrogênio, sufixo O. Então, o nome deste elemento, propano. Tá? Bom, agora eu tenho o nome e eu vou fazer o inverso. Vou montar a fórmula estrutural ou molecular deste elemento, butano. Tá? Então, but é o prefixo. An é o tipo de ligação e o O significa que só tem carbono e hidrogênio. Então, but, se eu olhar lá na tabela, tá? But, ele corresponde a quantos carbonos? 4 carbonos. O AN corresponde à ligação simples. E final O significa que é somente carbono e hidrogênio. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou começar as ligações. São 4 carbonos. AN, ligação simples. Então, 1, 2, 3, 4. Montei os 4 carbonos com ligações simples. Agora eu vou completar com hidrogênio, porque é um hidrocarboneto, sufixo O, então significa que completa com hidrogênio. Bom, lembro que cada carbono faz 4 ligações, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações. Esse carbono do meio eu vou colocar só 2. Esse aqui também 2 e aqui 3. Então essa é a fórmula estrutural do butano planar com hidrogênio oculto, tá? Poderia representar ele de diversas formas, tá? Então vamos lá. Outra forma de representar seria ligação semi-explícita. CH3, CH2, CH2, CH3, tá? Outra forma de representar seria o átomo oculto, somente demonstrar a ligação entre o carbono. Esse é o butano na forma de átomo oculto, tá? E a fórmula molecular. Como but é 4 carbonos, então eu teria C4H10. Essa é as formas de representar. Muito obrigado e até a próxima aula.